As profissões que devem ganhar o mercado no futuro são diretamente ligadas à inovação e informação. Mas hoje ainda existe uma falta de pessoal qualificado para preencher novas posições. Por isso é que é importante preparar as crianças desde cedo para as profissões do futuro. E é sobre isso que vamos conversar agora com o diretor criativo do Programa de Criança para Criança, Vitor Azambuja. Bom dia, Vitor! Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Obrigado pela oportunidade de apresentar aqui um pouco do Programa de Criança para Criança e falar sobre as profissões do futuro, muito importantes. Maravilhoso. Então vamos começar explicando o que é o projeto de Criança para Criança. Olha, eu e o meu sócio Gilberto Barroso tivemos uma ideia de criar uma metodologia onde essa metodologia dá voz às crianças, né? E faz com que ela construa o seu próprio conhecimento, isso dentro da sala de aula. Como é que funciona isso, né? As crianças, elas junto com o professor, elas criam uma história que pode ser baseada nas disciplinas curriculares, como geografia, história, ciências, português, ou histórias tem algum cunho atual, sabe? Outubro Amarelo, racismo, bullying, ou até mesmo histórias de contos de fadas ou heróis. Uhum. Essa história criada, ela gera uma demanda de desenhos. Depois as crianças desenham o que tem nessa história, desenham personagens, desenham cenários, objetos. Depois elas narram essa história, elas narram pelo celular, tá? Elas contam a história pelo celular. Elas leem, interpretam pelo celular. Tudo isso com o professor como papel de mentor. Ele vai auxiliar na criação, ele vai auxiliar nos desenhos, ele vai falar, ele junto com os alunos, eles criam o que tem dentro daquela história e depois o professor auxilia na narração disso. Depois de tudo pronto, esse material pronto, o professor ou o aluno, né, eles enviam esse material através da nossa plataforma, que é uma plataforma colaborativa que a gente criou para poder receber esse material. E aí, nós do De Criança para Criança, produzimos uma animação com todo esse material, história, desenhos e narrações. Aí a gente devolve para a escola e coloca nas redes sociais, e coloca no nosso canal do YouTube e em outros canais também, de TV. Olha que engraçado e que interessante isso. E com a narração da criança? Sim. Que legal. Ela cria a história, olha que interessante. Ela cria a história com o professor, ela desenha essa história e ela narra pelo celular. Quer dizer, a gente criou uma metodologia muito simples de se aplicar, né? Muito simples mesmo. Vitor, que tipo de conteúdo deve ser utilizado para preparar as crianças para um futuro profissional? Olha, eu acredito muito. Por exemplo, as crianças já nasceram nativas digitais. Os professores já nasceram. E os professores, eles tem muitos que são nativos digitais, que são novos também. Mas professores que, por exemplo, da minha idade, não são nativos digitais, então eles precisaram reaprender isso tudo. Então, o professor dentro da sala de aula vai ter que incentivar o aluno, eu acho que primeiro, leitura, né? Incentivar as habilidades, por exemplo. Já que as crianças são nativas digitais, eu vejo muito que todos devem aprender a desenvolver suas habilidades, né? Porque essa coisa de computador e tudo, todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo no mundo. E assim, não adianta você querer ser melhor que o outro, porque não vai ser. Então, você tem que, pelo menos, administrar melhor essas habilidades, que são a criatividade, a empatia, a comunicação, a resiliência, é muito importante, a capacidade de adaptação em qualquer ambiente, para mudanças, né? Isso para crianças é ótimo, né? Porque mesmo depois da pandemia, elas tiveram que se adaptar. A flexibilidade, o empreendedorismo é importantíssimo isso, né? A colaboração, e eu acho que uma palavra-chave para isso, para essas profissões do futuro, é incentivar, melhor de tudo, incentivar a curiosidade, né? Aí as pessoas, as crianças hoje, podem ter um olhar mais apurado para o futuro, né? Do que eles querem fazer, para as profissões do futuro, que são muitas,
muitas inclusive nem existem ainda, né? Por exemplo, Uhum. eu criei algo, eu e meu sócio, que é tipo uma profissão que não existe, né? Eu trabalho num negócio que não existia até 3 anos atrás. Aham. Maravilhoso. Não, e quando você fala fazer a criança ser curiosa em todas as áreas, porque a curiosidade move mais um tanto de ação. Então, o fato de ser curioso, eles vão aprender, eles vão buscar, eles vão se tornar melhores naquilo que eles estão sendo curiosos, né? Vitor, quais as tecnologias devem ser utilizadas no aprendizado das crianças, visto que essas meninas já nascem sabendo tudo. A gente que é mais velha, a gente tem que esforçar dobrado. Pois é, além dessas habilidades que eu falei, né, as tecnologias e tal, mas assim, é sempre bom pensar que a criança tem que ter um equilíbrio, né? Eu gosto muito de meditação, cuidar da alimentação e tudo. Mas essas só para fazer uma aberturinha aqui, mas pensando nas tecnologias, o uso dos jogos, né, para manter centrado as interações e as brincadeiras, né, porque o jogo ele estimula de maneira lúdica e criativa determinados aprendizados, né, específicos, né, e ativam a coordenação motora e o raciocínio lógico, né. Fazer uso da gamificação também estimula várias competências, inclusive habilidades socioemocionais, que são a interação, a colaboração, a empatia, o pensamento crítico, a resiliência e a curiosidade, como a gente acabou de falar. Leituras online, né? Eu sempre friso, quando eu falo com crianças, assim, não parem de ler. Ou se não começar, começa agora a ler. Uhum. Tornem isso um hábito diário, tá, de vocês. É importante a leitura, porque ela associada à tecnologia é uma aliada totalmente nesse processo, e principalmente a leitura colaborativa, que é o que a gente faz de criança para criança, aplicando a metodologia. As crianças leem o que elas próprias criaram dentro da sala de aula. E veja que interessante isso. Nós desenvolvemos uma animação na linguagem das crianças, que tem a própria história da criança, criada dentro da sala de aula, que pode ser uma história em cima da matéria que eles estão dando, geografia, ciências, matemática, olha que bacana. Uhum. E elas leem essa história. Quer dizer, é uma criança ensinando para outra criança. Porque eu e o meu sócio, o Gilberto Barroso, a gente sempre fala que tudo que foi feito para o universo infantil foi feito de um adulto para a criança. Agora, as crianças estão fazendo delas para elas mesmas. Tá? E não existe isso no mundo. Por isso que a gente foi premiado na Finlândia, ganhou vários prêmios no Brasil, com melhor metodologia de educação, ganhou melhor multiplataforma, entendeu? Isso que eu falo, assim, a tecnologia ajudou muito a gente a desenvolver essas habilidades das crianças, né? Isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque sempre foi feito de um adulto para uma criança. E quando coloca a linguagem parecida, o mesmo falando para o mesmo, eles se reconhecem e eles compram a ideia muito mais fácil do que quando olham para a gente e olham para a gente, vê um senhor e uma senhora, mesmo ser com seu rosto jovem, mas diante de uma criança, a gente é ser mais velho. Ô, Vitor, você falou de preparar a criança, visando o futuro profissional. Como fazer isso de uma forma sem sobrecarregar as crianças? É possível, de forma leve, lúdica, preparar as crianças para o futuro? Sim, sim. A gente está, assim, meio que, eu não vou dizer saindo de uma pandemia, né? Mas eu posso falar, assim, que o pior do medo de ficar em casa, trancado, a 7 chaves, ele está passando isso, né? As aulas estão voltando. Então, eu acho que é preciso ter uma sensibilidade para entender esse momento. O que eu vejo aí são muitas escolas despejando muito conteúdo, tipo, não, a gente perdeu muito tempo, vamos repor esse tempo. Calma. A minha palavra para professores é assim, calma. Vamos entender primeiro a cabeça da criança. Sabe? Vamos entender um pouco esse mundo da criança. Tá? E vamos transformar essas tarefas em coisas mais lúdicas e criativas. E não colocar assim, tipo, temos que fazer, temos que atingir metas e tal. Uma criança é uma criança. A gente sempre fala aqui em casa, na minha casa, e de criança para criança, você tem 10, 15 anos para ser criança e o resto da vida para ser adulto. Então, nesse momento, você está construindo uma criança. A criança está se construindo, ela está nascendo ali, dia a dia após dia. Então, ela tem que ser guiada da melhor maneira possível, tá?
Então, vamos transformar esses deveres de casa, essas tarefas, em coisas mais lúdicas. Tá? Vamos transformar o aprendizado em algo mais atraente. Dá tempo ao tempo para isso. Vamos privilegiar coisas que, por exemplo, como eu posso falar, eu posso puxar a sardinha para o meu lado. A gente tem uma metodologia lúdica que faz com que o aluno retenha melhor o conhecimento. Então, quando você prepara o aluno para o futuro, o que a gente faz é exatamente isso. A gente faz com que ele crie seu próprio conteúdo, participe da criação do seu próprio conteúdo. E isso dentro da sala de aula, essa movimentação dentro da sala de aula faz com que o aluno ele perceba o outro, ele entenda como o outro cria, ele ouve mais o outro, sabe? Então, o importante nisso tudo é manter o aluno centrado de forma lúdica, sabe? As profissões do futuro, elas são muito engraçadas, porque eu acho que ninguém vai ter mais carteira assinada e tal, aquelas coisas do meu tempo, né? Eu arrumava um trabalho, minha mãe falava assim, e aí, a carteira assinada? E eu acho muito engraçado, porque aquilo me incomodava um pouco, assim, como assim carteira assinada? Eu tenho que estar ligado, de alguma maneira, a alguém, assinar, então, não, tudo bem, no futuro as pessoas vão ser chamadas para trabalhar em projetos, né? Então você vai ter exatamente o líder daquele projeto, o que coordena aquele projeto e a pessoa que está ali para fazer aquele projeto funcionar e a pessoa que está ali para fazer divulgar aquele projeto, sabe? Dentro da sala de aula, com a aplicação da metodologia Criando Juntos, você faz exatamente isso. É o professor, no papel de mentor, que vai ali liderar, vai pegar o aluno na mão, encorajar o aluno e vai passar por aquele conhecimento, fazendo com que ele dê opiniões, todos vão dar opiniões, vão desenhar, vão imaginar o que tem dentro daquela história que eles mesmos criaram, e depois eles vão narrar essa história. Olha que bacana. Eles vão impostar a voz, sabe? O aproveitamento disso é 100%. É basicamente assim o que o William Glasser fala na sua pirâmide de conhecimento, né? Se você lê alguma coisa para alguém, essa pessoa absorve 10%. 20% quando você mostra imagens e conta para alguém. Mas aí cai para 80%, quer dizer, sobe para 85% o índice de aproveitamento quando a criança participa ativamente desse processo. Então, isso é muito importante levar em conta esse tipo de metodologia dentro da sala de aula, né? E esperar um pouco, com calma, esse momento pandemia abrandar, porque está todo mundo voltando à sala de aula e o presencial, né? Verdade. É muito interessante quando você fala dessa forma lúdica, porque a gente vê até meninos que estão estudando para vestibular, quando os professores de matemática, física, química, português dão as fórmulas em música, fazendo paródias, como que o resultado é 100%. Os meninos aprendem cantando, né? Então, é exatamente isso. Vitor, como que a gente consegue assistir isso, ver, como que consegue participar? Olha, você tem o canal do YouTube de Criança para Criança, você tem nas redes sociais o de Criança para Criança, no Instagram, no Facebook, tem alguns canais também de TV. E o mais importante, se quiser entrar em contato com a gente para saber um pouco mais da nossa metodologia, que se chama Criando Juntos, né? O programa se chama de Criança para Criança, e a metodologia é Criando Juntos. Nós temos curso de animação 2D também, temos livros, e você só entra no nosso site, que é o decriançaparacriança.com.br, ou as primeiras letrinhas, né, do de Criança para Criança é o dcpc.com.br. É fácil, é só digitar Dá um Google aí de Criança para Criança, mas as informações também estão aqui na tela. Vitor, tem algum livro alguma coisa que você gostaria de mostrar aqui? Olha, deixa eu ver se eu estou com ele na mão aqui. A gente desenvolveu o caderno do professor, olha que bacana, com dicas de criação de histórias, tudo embasado na BNCC. Tem criação de histórias, quando eu falo BNCC, é bem isso aqui, ó. Objetivos de conhecimento, tem como desenhar melhor para o programa, como escrever melhor, sugestão de propostas, olha que bacana. Então, a escola ou a Secretaria de Educação que nos procurar, a gente e fechar para a gente aplicar a metodologia, a gente disponibiliza esse caderno do professor. Coloca esse caderno na frente do seu rosto aí na tela, por favor, para poder mostrar para as pessoas. Lembrando, gente, tá aqui na tela o Instagram,
de criança para criança, sem o C cedilha, de crianca para crianca, e o site decriancaParacrianca.com.br. Entra, segue, compartilha, manda pergunta. E o mais importante, né, Vitor? Adquirir e fazer a parceria para que as nossas crianças, gente, sejam crianças e estejam preparadas para um futuro bacana, né? Olha, isso aí é o mais importante, viu? A minha geração é uma geração que está apanhando muito. Mas agora vamos investir em educação, vamos investir nas crianças. O futuro está com as crianças. Sensacional. Olha, eu estou encantada com o projeto. Sensacional. Vitor, muito obrigada da sua presença aqui no Manhã da Piedade. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, eu cheguei a comentar do nosso curso de animação 2D. É muito bacana porque a gente criou esse curso para quem quiser trabalhar com a gente, de alguma maneira, colaborar com a gente. O curso está na plataforma Udemy. Tá? Então, se chama assim, Curso de Animação 2D Criando Juntos. Entra na plataforma Udemy, faz o curso, depois procura a gente. Tá? Entra na plataforma estudiodcpc.com.br, que é uma plataforma de colaboradores de animação. Então, a galera que tem 18, 19, 20 anos pode colaborar com a gente, trabalhando, fazendo animações e ganhando seu dinheirinho. É uma plataforma que não tem no mundo, uma plataforma nova, foi criada, é o que a gente chama de Uber da animação. A gente criou exatamente porque a demanda de animação está muito grande. Está muito grande com de criança para criança, muitas histórias chegam. Para você ter uma ideia, a gente fez mais de 1000 animações do Criando Juntos em escolas e secretarias de educação. Que bacana. Olha que bacana. Que bacana, Vitor, muito bacana, que iniciativa maravilhosa. Deus abençoe muito seu trabalho, muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado.